Olá, seja bem-vindo à terceira aula de nosso curso e nesta aula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a ferramenta de texto no Photoshop. Relembrando um pouquinho da aula passada, eu vou começar criando um novo arquivo através do atalho Ctrl N e vou manter todas as configurações que já estão aqui, então por isso basta clicar em OK. Criar e editar um texto no Photoshop é muito mais simples do que você imagina. E esta ação pode ser realizada através da tecla de atalho T ou aqui na ferramenta de texto que está presente nesta posição da barra de ferramentas. E antes de eu falar sobre como configurar o seu texto, vamos começar digitando um novo texto. E para isso é muito simples. Com o cursor do seu mouse, clique em um ponto qualquer da sua imagem ou do seu projeto. E note que aparecerá um pontinho e uma barra que ficará piscando. Isso quer dizer que o programa já está pronto para receber o seu texto. Então eu vou digitar um texto qualquer. E para confirmar as alterações, basta clicar neste sinal de certo aqui na barra de opções da ferramenta selecionada. Mas antes disso, eu quero mostrar algumas coisas para você. Vou então selecionar todo o texto. E aqui na barra de opções da ferramenta selecionada, temos algumas opções que podem ser feitas. Uma delas é em relação à escolha da fonte. Então, se você clicar aqui nesta primeira setinha, vai aparecer uma série de opções de fontes que podem ser utilizadas no Photoshop. Você também pode buscar pelo nome, digitando aqui mesmo em cima, onde está escrito o nome da fonte. Então eu posso digitar, por exemplo, Arial, e o programa mostra as opções de fontes disponíveis. Vou então manter a Arial. Ao lado da opção de escolha de fonte, nós podemos definir opções se ela vai ser negrito, itálico ou os dois. Então você pode manter uma fonte regular, itálica, negrito ou mesclar as opções. Então, dependendo da fonte, existem fontes, por exemplo, que não possuem negrito, itálico ou nenhum dos dois. Então depende da fonte que você irá utilizar. Vale lembrar que também é possível baixar uma fonte e ela vem automaticamente para o Photoshop, porém ele já possui uma infinidade de fontes, então é bem bacana. A próxima opção é referente ao tamanho do texto, então você pode digitar aqui um valor ou selecionar um tamanho já pré-definido. Então temos aqui de 6 pt a 72 e a unidade de medida que o programa utiliza para o tamanho do texto é esse pt. Então, por exemplo, se eu quiser colocar aqui 500, observe que eu vou ter um texto bastante grande. Agora, se eu quisesse diminuir o tamanho, por exemplo, era só diminuir o valor. Então, digitando aqui 300, observe que o tamanho do texto diminuiu. Temos aqui ainda opções de alinhamento do texto. Então, quando você tem um texto em mais de uma linha, por exemplo, você digita uma frase em 2 linhas, é possível definir o alinhamento, se ela vai ser alinhada à direita, à esquerda ou no centro. E aqui nesse quadradinho, ao lado da opção de alinhamento, podemos definir a cor do texto. Então dê 2 cliques aonde o cursor do meu mouse está indicando e uma nova aba será iniciada, a aba chamada Color Picker. Ela é uma aba bastante utilizada no Photoshop, pois o Color Picker é responsável por setar as cores que são utilizadas em textos e em outras ferramentas do Photoshop. Então se eu quisesse, por exemplo, um texto vermelho, eu poderia vir aqui e marcar a cor vermelha. Então eu poderia escolher a cor navegando por esses 2 retângulos, esse maior e esse mais extenso aqui. Mas ao clicar neste indicador e alterando aqui, subindo por exemplo, ou descendo, é possível também marcar outras cores. Então agora o meu texto ficou na cor azul. Também é possível escolher uma cor através de um código. Então você pode digitar, por exemplo, o código referente ao RGB dela ou aqui através desta hashtag. Então, por exemplo, cada cor no Photoshop ou na internet no geral tem o seu próprio código que nós dizemos assim. Então o branco, por exemplo, é FFFFFF, ou seja, 6 Fs representam a cor branca. Essa é uma opção legal também de escolher uma cor. Após escolher a cor do seu texto, basta clicar em OK para confirmar as alterações. E agora sim, vou clicar aqui no sinal de certo para confirmar. Se eu clicasse no botão ao lado, ele ia cancelar o nosso texto e o texto não seria criado. Mas como esse não é o objetivo, vou clicar aqui para confirmar as alterações e o seu novo texto já foi criado. E antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria apenas de chamar a atenção para uma coisa. Mais para frente você vai aprender a respeito da aba Layers, que como eu disse na nossa aula de número 1, ela é onde vai conter todos os arquivos que estão sendo trabalhados dentro do seu projeto.
Então, ao criar um novo texto, observe que aqui também foi adicionado um novo elemento com o mesmo nome do texto que foi criado. Mais para frente você vai entender isso melhor, mas já vá se habituando com essas mudanças na interface do Photoshop conforme você trabalha no seu projeto, ok? Então espero que você tenha aprendido e nos vemos na próxima aula.